organizar as pessoas que vêm falar, né? Então a gente recebe muita gente de fora e eventualmente aparece um da casa aqui para falar. Hoje é um caso desse. E a gente recebe deles, olha, o que tem que falar e onde é que está a referência, né? Então nós vamos falar sobre esse tema aí, a senha da evolução. Não vai ser uma palestra, vai ser uma palestra muito reflexiva, vocês vão ver. Vai levar a gente a pensar. O tema é um tema bastante árduo, eu diria. Nós vamos ver isso aqui. Mas é um tema muito importante, né? Nós vamos falar sobre uma questão do Livro dos Espíritos, que se vocês procurarem na literatura espírita aí, olha no Google, qual que é a questão mais importante do Livro dos Espíritos? Vocês vão se deparar com essa questão aqui, né? Então, a palestra, o nome que eu dei para ela, o nome era outro, mas o nome que eu dei para ela foi a senha da evolução. O que é senha? Senha é aquilo que abre as coisas, né? Qual que é a sua senha? A sua senha permite você ter acesso, né, a alguma coisa. Então, qual seria a senha da nossa evolução? A senha do nosso progresso espiritual, progresso material. Qual que é a chave, né, dessa senha? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu vou ter que ser rapidinho, porque aí esse computador não é meu, eu vou ter que descobrir aqui como é que a gente anda aqui. Aqui. Mais um carro subindo. Vou abrir um outro aqui, que esse aqui acho que não deu certo. Vai dar. Dois minutinhos só e eu chego lá, viu, gente? Eu vou abrir um outro arquivo que eu tenho aqui. Esse aqui talvez não funcione. E a referência que deram para eu fazer essa palestra é uma mensagem do Emmanuel. A gente vai fechar. Aí, apareceu para vocês, né? Acho que agora vai dar. Senha para essa palestra. Está lá no Palavras da Vida Eterna, na lição 06. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Melhorar para progredir. Então, nós queremos evoluir, nós queremos promover o nosso progresso. Todos desejamos isso. Todos nós buscamos isso. O ser humano, desde o início, né, da sua jornada na Terra, está sempre procurando melhorar, sempre buscando uma certa evolução. E nós, enquanto indivíduos, também buscamos uma evolução, também buscamos uma melhoria. Aliás, esse é o objetivo de cada um de nós, é ou não é? Melhorarmos, avançarmos, progredirmos. Como é que faz isso? Como é que a gente avança? Como é que nós progredimos? Como é que nós evoluímos? Ainda nessa passagem de Palavras de Vida Eterna, tem uma segunda frase que o Emmanuel abre essa mensagem. Diz nessa frase o seguinte: passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida, contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente que se faz portador. O rio de Deus, com as belezas divinas, está correndo, está passando. Cada um de nós recolhe desse rio de acordo com as nossas potencialidades, de acordo com o recipiente que nós portamos. Então Deus nos está dando a luz, nos deu o sol, nos deu a natureza, Deus nos deu essa oportunidade a todos nós. É um grande rio as dádivas divinas, mas nós colhemos nesse rio
Buscamos esse rio, Dona Maria da Rosa, segundo as nossas possibilidades. Aí alguém busca mais, outro busca menos, alguns buscam de modo equivocado. Mas o rio está aí. Todo dia o sol nasce. Todo dia o sol se põe. Todo dia nós temos uma página nova para ser escrita. E cada um escreve essa página de acordo com as suas possibilidades. Não é verdade? Essa pergunta também foi feita por Kardec aos espíritos. E se vocês perguntarem, buscarem no Google, vocês vão ver que essa pergunta 919, por muitos, é tida como a pergunta mais importante do Livro dos Espíritos. Eu tinha isso comigo, fui fazendo esse estudo, buscando na internet, inúmeros textos apresentando essa pergunta como sendo a pergunta mais importante do Livro dos Espíritos. E, senhor Orlando, a pergunta é: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Qual o meio prático, Romilda, mais eficaz que a gente pode ter para se melhorar nessa vida e evitar, senhor Orlando, o arrastamento do mal? Qual que é esse meio prático? Tem muitos que sabem aqui a resposta que tem lá. A resposta é: conhece um sábio da antiguidade. O Espírito responde, e esse Espírito é Santo Agostinho que responde essa pergunta. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, olha o Santo Agostinho respondendo a Kardec: o meio mais prático, mais eficaz da gente melhorar a nossa vida, resistir ao arrastamento do mal, é conhecer a nós mesmos. Alguém lá atrás, foi Sócrates, tido como Sócrates, o pai da filosofia, no ano 400 a.C., já havia dito isso aí: conhece-te a ti mesmo. Diz que lá no tempo, um oráculo, lá na Grécia Antiga, isso é na Grécia, né? Tinha os oráculos, o oráculo era um lugar onde se fazia, onde a pitonisa ou a feiticeira, vou colocar assim, fazia as previsões por mediunidade. Então, em 400 anos antes de Cristo, na cidade de Delfos, na Grécia, que era a cidade mais importante da Grécia, no portal, na porta que dava acesso a esse oráculo, tá certo? Estava escrito aí: conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec, quando Santo Agostinho fala isso para Kardec, falou assim: bom, eu reconheço a profundidade dessa frase, reconheço toda a importância dessa frase, conhecer a nós mesmos, mas me parece difícil conhecer a nós mesmos. Como fazê-lo na prática? É sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje aqui, tá? A gente vai conhecer a nós mesmos com que propósito, vocês acham? Então vamos tentar esmiuçar agora, tentar entender a resposta do Santo Agostinho. Por que ele falou? Por que é importante a gente conhecer a nós mesmos? Quem pode ajudar? É importante conhecer a nós mesmos para a nossa melhoria espiritual, para o nosso progresso. Por que é importante conhecer a gente para o nosso progresso espiritual? Para a gente evitar o arrastamento do mal. Cida. O que você tem de bom para poder passar para outra pessoa, para conhecimento? O que a gente tem de bom? Filipinho, por que é importante conhecer a nós mesmos? Vamos, gente. Doutor Gervásio. Conhecendo a gente erra menos, né? Conhecendo a gente erra menos? É isso? Humilde, é isso? Então, para conhecer errar menos, eu acho que está por aí, não tá? Porque se a gente conhece, a gente sabe onde estão os nossos erros, os nossos defeitos, não é? E se a gente conhecer os nossos erros, os nossos defeitos, fica mais fácil, ou não? Sim. As nossas fraquezas, as nossas deficiências.
Então, conhecer com que propósito? De identificar em nós os nossos pontos, né? As nossas fragilidades, especialmente, para a partir delas promovermos uma transformação em nós. Agora é fácil, né? É fácil conhecer o que de nós? Eu já falei. Conhecer especialmente as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, naquilo que a gente tem que melhorar. Tem, Adélio, voltar para mim mesmo, conhecer as minhas dificuldades para tentar poder caminhar. Agora, é fácil conhecer a nós mesmos? É fácil, Olivinha, conhecer a gente mesmo? Ju, é fácil? Você vê, te engana muito. A gente não é um bom juiz da gente mesmo. Você vê o olho do outro, mas não tem parceiro. Essa é a dificuldade. Né, assim? Essa é a dificuldade. Quer dizer, não é fácil a gente conhecer a nós mesmos, sermos o juiz de nós mesmos, fazer os nossos julgamentos interiores. Não é fácil isso, né? Agora a pergunta aqui é, não é fácil, mas tem algum jeito, tem alguma estratégia para a gente tentar conhecer nós mesmos? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, ao final. Tentar discutir isso aqui. Agora, para falar dessa dificuldade de conhecer a nós mesmos, tem uma fábula do La Fontaine. La Fontaine foi um grande fabulista, eu achei um livro fantástico dele, espírita, inclusive, na verdade, que é discutido. E ele tem uma fábula que fala assim, o leão estava muito insatisfeito com o reino dele lá, os animais, tudo, né? Falou, vamos melhorar isso aqui. Falou para os animais, eu acho que a gente pode dar uma melhorada na nossa aparência, naquilo que temos, etc. E começou a conversar isso, e um dado dia chamou a turma para conversar. Sou Marlene. Aí se apresenta o macaco. Macaco, o que você sugere para a gente melhorar? Para a girafa. A girafa tem um pescoço enorme, né? Aquilo lá não está complicado no nosso reino, o pescoço da girafa, seu Cambrado. Aí chama a girafa. A girafa fala assim, não, o que tem que melhorar aqui? Não, o problema está no elefante. O elefante tem orelhas enormes, um rabinho desse tamaninho. Está errado esse elefante. Chama o elefante. O elefante é uma baleia. A baleia é um bicho enorme, né? E assim foi. Cada um deles não enxergava a si próprio. Estava sempre observando o outro, ou semelhante. Entendendo que as transformações deveriam, e as mudanças deveriam, o macaco achava que tinha que ser a girafa achava que tinha que ser o elefante achava que tinha que ser a baleia, e assim por diante. E às vezes nós fazemos isso. Todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Temos os nossos desafios, uns mais, outros menos, mas todos temos os nossos problemas. Vocês lembram do Joãozinho do Caixote? O Joãozinho, o Zezinho, da palestra passada? Problemas. E nós temos os nossos problemas. Às vezes você pergunta para o marido, né? Aquele casal, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Você pergunta para o empregado vai falar do patrão, o patrão é isso, o patrão é aquilo. Você pergunta do patrão, ele vai falar do empregado. Você pergunta da mãe, ela vai falar do filho. Você pergunta do filho, ele vai falar da mãe. É verdade ou não é? E quando a gente tem os nossos problemas, que todos temos, nós geralmente, né, os nossos problemas são ou estão nos outros. Vamos ser francos aqui conosco. Eu acabei de falar, você vê, se explica né? o outro, mas Aí é um convite a uma reflexão nossa. Os nossos problemas, em grandes circunstâncias, quando perguntado para nós achamos que está na mulher que não é acolhedora, né? E achamos que o marido que já não faz isso e aquilo, né? A mãe do filho e assim por diante. Geralmente os problemas são os outros e são provocados por aqueles que nos rodeiam. Esse é o nosso olhar. Vamos ser francos. Nessa hora de conhecer a nós mesmos, se tem alguém a quem nós não devemos mentir, é para nós.
Nós não podemos mentir para nós. Nós temos que ser francos conosco mesmo, tá? E quando perguntado sobre os nossos problemas, em muitas circunstâncias, os problemas não estão em nós. Não é nada que a gente deixou de fazer, não é nada que nós temos por fazer. Geralmente, é o outro que tem alguma coisa a realizar. Então, nós temos dificuldade de fazer. E temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer essas dificuldades. É preciso ter coragem, né? Eu não pus aí, mas vai vir agora. É preciso ter coragem para olhar para dentro de nós mesmos. Olhar dentro da gente. Coragem para olhar para nós. Nos encararmos, né? Eu tenho a impressão que essa conversa, essa palestra, nós já ouvimos ela em umas reencarnações passadas e vamos ver ela em umas reencarnações para frente aí. Ela foi falada tudo isso há 400 anos antes de Cristo, né? Mas ter a coragem de olhar para nós, tá certo? É importante. E fazer alguma pergunta. Algumas perguntas. O que temos feito para merecer o bem que almejamos? Porque a gente, às vezes, né, nós somos exigentes, não somos? O que nós realmente temos feito para merecer o bem que nós almejamos? Perguntar para nós, lá dentro de nós, no nosso coração, fazer essa pergunta. O que temos feito para merecer aquilo que buscamos? Há uma passagem, há duas passagens do Evangelho que falam o seguinte: buscai e achareis. A gente gosta muito do achareis. O buscai, nós temos dificuldade. Buscai é o nosso movimento, né? Buscar cabe a nós, mas nós estamos querendo, seu Gervásio, achar. Batei e abrir-vos-á. A gente quer que abre, mas a gente às vezes não está disposto a bater, a se movimentar, né? De mão beijada. É isso. E a gente tem que falar isso para nós, porque é conhecer a nós mesmos, não é conhecer o outro que nós estamos, né? O desafio não é conhecer o outro nesse momento. O desafio é conhecer a nós mesmos. Somos grandes juízes de nós mesmos. É essa conclusão que a gente pode fazer, né? Nós temos dificuldade de nos apreciarmos com isenção. A pessoa avarenta, ela acha que é a pessoa econômica, né, que ela está cuidando do dinheiro, etc. Dificilmente ela se admite avarenta. O orgulhoso está preocupado ali em manter a sua dignidade. Eu vou manter a minha dignidade, né? Então, esses julgamentos que nós fazemos, às vezes eles são muito complicados, às vezes. E aí que reside o problema de conhecer-se a si mesmo. Dificuldade que temos de fazer esses julgamentos. Alguns elementos são importantes quando nós nos depararmos com essa questão. Uma delas é a humildade. Uma delas é a humildade. A gente está conversando com a gente. É a humildade. Humildade, sem humildade construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder as deformidades de nosso corpo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A humildade faz, às vezes, nós nos nutrirmos com coisas que nós não somos ou não temos, a semelhança de uma veste que tenta encobrir as deformidades do nosso corpo. Então é preciso ter muita humildade. Ter humildade significa reconhecer-se como um espírito em evolução, um aprendiz. Reconhecer-se como um aprendiz. O aprendiz sabe tudo? Não. O aprendiz erra. O aprendiz erra. O aprendiz comete equívocos? Comete equívocos.
Então, olharmos como aprendizes da vida. Erramos, nos equivocamos em muitas circunstâncias, e é preciso a gente admitir isso, e é preciso a gente dizer isso para nós mesmos, que nós somos aprendizes de Deus, né? Que nós estamos numa escola em evolução. Se nós não tivéssemos defeito algum, não estaríamos aqui. Então, errar, cometer equívocos, é próprio do nosso estágio evolutivo, é próprio da nossa trajetória. Reconhecer isso em nós é algo muito importante. Reconhecer que às vezes nós temos tratamentos equivocados aqui e acolá, que erramos, né, Dona Maria da Rosa? Isso é importante demais. A humildade, porque ao fazer isso, né, ao tentar ter sempre essa lente, esse olhar sobre nós mesmos, isso vai nos ajudar a não nos vestirmos com virtudes que nós não temos. Olharmos com franqueza para nós mesmos. Outra coisa importante nessa trajetória nossa é compreender. E aí tem outra passagem do Evangelho. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Está lá no Evangelho isso. O que quer dizer isso? Eu erro, o meu semelhante também erra. Eu sou imperfeito, o meu semelhante também é imperfeito. E quando a gente começa a pensar que eu erro, que o outro erra, o exercício do perdão fica mais fácil. É mais fácil você perdoar alguém, você compreender alguém. Você está exigindo dele o que? Perfeição no seu comportamento, na sua vida. Ele erra, assim como você erra. Ele comete equívocos, assim como você comete equívocos. Então, quando você olha para você mesmo, né, você é capaz de se perdoar. Quando você olha para o outro, você é capaz de perdoar. Porque a gente é muito bom em fazer exigências. É ou não é? Vamos ser francos conosco mesmo. Em exigir dos outros comportamentos, atitudes, isso, aquilo. Nós somos fáceis. Fazemos isso com tranquilidade. Às vezes dizemos verdades com tranquilidade, mas temos dificuldade de pedir o perdão, pedir desculpa às vezes. Quantas vezes a gente desliza aqui a colar, você falou, pisei na bola, preciso me desculpar. Mas pisar, a velocidade para pedir a desculpa é a mesma velocidade que você para cometer aquele ato? Não, não é. A gente é rápido para agredir, para magoar as pessoas. E a gente bota a cabeça no travesseiro e fica pensando em amanhã ter que pedir desculpa. Mas como é que eu vou falar? Fica ensaiando a fala. Não é? Então a gente tem que entender que nós erramos, que o nosso semelhante também erra. Vamos adiante. Aí vamos retomar ao desenvolvimento da questão lá no Livro dos Espíritos. E aí vem essa terceira recomendação: interrogar a consciência. O homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Olha a profundidade dessa frase. O homem de bem interroga a consciência e reconhece, né, o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Então, lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, quando perguntado, cuidado aí, perguntado, né, sobre essa questão, melhor maneira de se evoluir nessa vida e evitar o arrastamento do mal, lembre-se vocês, Santo Agostinho responde: conhece a ti mesmo. Aí nós vamos entrar um pouquinho agora. Aí Kardec fala: olha, conhecer, isso é muito bonito, né? Isso é fantástico, muito profundo, mas como conhecer a si mesmo? Aí o Santo Agostinho vai dar a receita dele. Então agora nós vamos tentar, já falamos sobre a importância de, as dificuldades de, alguns elementos que nós temos de ter, compreensão do outro, tá certo? Compreensão sobre nós mesmos, e agora nós vamos falar das estratégias.
Santo Agostinho, diante dessa pergunta, façam como eu quando estive encarnado entre vós, dizia ele. Todo dia ao me deitar, dizia ele, ao fim do meu dia, eu passava em revista esse dia, dizia ele, e me perguntava, eu havia faltado algum dever? Dei motivos para se queixar de mim? Todo dia, ao final do dia, Senhor. Eu dei motivos a alguém para se queixar de mim? Magoei alguém? Faltei com algum dever? Ele está passando o dia. Eu convido vocês para passar o dia de hoje. Vamos passar o dia de hoje, né? E fazer essas perguntas no dia de hoje, daquelas pessoas com as quais nós nos envolvemos ou nos relacionamos ali. Opa, eu passei demais aqui. Aí ele fala assim, o que fiz eu hoje e com que objetivo? Ele perguntava. Perguntava ainda, se outrem fizesse comigo aquilo que eu fiz com ele, o que eu acharia disso? É o exame do poder. Se o outro tivesse me tratado da mesma forma como eu me tratei, se o outro tivesse tido a mesma atitude no trabalho, no lar, nas relações, do mesmo jeito que eu tratei, eu estaria satisfeito com esse tratamento? Todo dia ele perguntava isso para ele. O que pensam os meus semelhantes, dizia ele, aqueles que estão comigo que pensam sobre as minhas atitudes? E ele vai mais adiante. O que pensam sobre mim os meus adversários? Porque os adversários, eles não passam pano na gente. Não passam pano. Os adversários falam aquilo que temos que ouvir. O que os meus adversários estão falando de mim. E aí a gente tem que parar e olhar. Quem são esses meus adversários? Aqueles com os quais, tá certo? As nossas relações são as mais difíceis às vezes. São as mais... Temos as arestas a serem vencidas. Então esses adversários, diz Santo Agostinho, funcionam como um espelho para você. Ele está mostrando para você, às vezes, quem você de fato é. Então preste atenção nas observações que esses seus adversários, entre aspas, estão fazendo sobre você. E ele fazia isso. Olha, os meus adversários, como é que foi o dia de hoje? O que eu ouvi deles? Porque eles vão falar. E eu tenho que dar valor àquela fala, né? E aí dizer, e isso eu fazia todos os dias. E pedia uma oração ao Pai, diz ele na resposta, para que o Pai, Deus, me auxiliasse nessa minha compreensão, nesse meu entendimento de mim mesmo. Fazia isso todas as vezes. E aí ele vai mais adiante, olha, muitos podem dizer que, olha, fazer isso parece ser difícil, né? Mas ele fala lá, olha, o comerciante, todo dia ele faz as contas para depositar no banco isso, ele faz isso para acontecer aquilo, outro faz aquilo para acontecer outra coisa. Nós temos ações diárias que fazemos, todos os dias, repetidamente o fazemos. Por que não parar, dizer, 10 minutos no fim da nossa jornada e fazer um exame da nossa vida, fazer um exame das nossas atitudes, fazer um exame das nossas ações? Se gastamos tanto tempo com tantas coisas, às vezes materiais, tantas preocupações, essa preocupação está apontando para o nosso futuro, para nossa situação lá no plano espiritual. Isso está falando da nossa evolução espiritual. Então nós precisamos aprender a gastar algum tempo do nosso dia para olhar para a gente mesmo, para tentarmos nos conhecer e identificar em nós as coisas que precisam ser melhoradas. Se tivermos dificuldades, aí ele diz, olha, indaga sobre aquela atitude, se o outro tivesse tomado em relação a você, como você se sentiria? Essa é a chave.
para a gente, às vezes, ser um bom juiz de nós mesmos, né? O exercício da humildade e o exercício da caridade. Daí a gente não pode deixar de falar que nessa pergunta, que ele encerra dizendo o seguinte: ao final dessa pergunta, Santo Agostinho disse, e é por quando Kardec fala para ele, olha, mas por que eu vou fazer isso tudo? Ele fala, por conta do seu futuro, por conta do seu futuro, por conta do nosso futuro. E aí o Santo Agostinho diz, e é por isso que nós estamos escrevendo essa obra, termina lá. É por isso que nós escrevemos o Livro dos Espíritos. Então, nessa pergunta, ele explica por que estão escrevendo o Livro dos Espíritos, para ajudar a cada um de nós a termos uma melhor compreensão sobre o nosso futuro, aquilo que nós vamos ser amanhã ou depois. E isso depende, obviamente, da nossa semeadura, daquilo que nós estamos semeando. E nessa semeadura, nós não podemos esquecer que contamos sempre com a participação de Deus, com a participação de Jesus. E quando nós nos dispusermos a promover em nós as transformações necessárias, nós vamos ter em torno de nós espíritos amigos cooperando com a nossa tarefa, atuando na nossa tarefa. Mas é preciso que a gente se movimente, é preciso que a gente bata para que a porta se abra, é preciso que a gente busque para que a gente possa achar. É preciso que nós nos movimentemos na direção da nossa libertação espiritual e aproveitar o nosso tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que temos. O que temos feito do nosso tempo? Em que nós temos empregado os nossos esforços? Em que tem se resumido a nossa vida, a nossa trajetória? Se Deus nos chamasse hoje, aliás, tem essa pergunta lá, se Deus nos chamasse hoje, como é que eu estaria colado? Estaria feliz? Então é preciso que a gente aproveite essa oportunidade bendita que estamos aqui, valiosa que estamos aqui. Entender que as dificuldades, os sofrimentos compõem a nossa vida, fazem parte da nossa vida e servem para a gente aprender. Esse sofrimento às vezes tem uma causa que está em mim mesmo, é o que a gente está falando aqui, e é preciso modificar essa causa, é preciso aprender, senão não vale a pena nenhuma passar pelas dores e pelas dificuldades, enfrentar o sofrimento na certeza que Jesus e Deus está conosco. E sobre isso, sobre a presença de Deus, a grandeza de Jesus, lá no plano espiritual existem muitas histórias de personagens que conviveram com Jesus. Gilberto, nós conhecemos um pouquinho deles, nós conhecemos aqueles que estão nos evangelhos, né? Mas existem inúmeros indivíduos, incontáveis indivíduos que tiveram contato com o Mestre, se depararam com o Mestre, e lá no plano espiritual eles contam essas duas histórias. Então eu vou contar a história de dois jovens, chama Isaac e Cabeque. O Isaac, ele, jovem, certo? Desenvolveu aos 18 anos uma doença muito complicada. De repente, Gilberto, aos 19 anos, ele já se via num leito, sem poder caminhar. Tinha os braços ainda, que poderia ajudar no serviço da casa e tudo mais, mas ele já não podia se locomover livremente, como ele sempre fazia. Tinha com ele uma família que o adorava, era uma família muito bem constituída. O irmão, Cabeque, tinha um profundo amor por Isaac. Certo dia, seu Orlando, eles souberam que lá que havia um profeta que estava fazendo milagres. E que esse profeta estava ali nas vizinhanças daquela cidade em que eles moravam.
E Isaac pensou, bom, eu acho que eu vou ter com esse profeta que está realizando tantos milagres. Mas não falou nada. Ficou quietinho, os dias foram passando, e de repente ele observa de onde uma caravana passando em frente da casa dele. Eram pessoas que estavam todas se deslocando, tá certo? Para um determinado lugar onde o profeta estaria. E ele então se aproxima do irmão, fala, Caleb, vamos acolá. O irmão fala, não, mas deixe disso. Mas ele insistiu muito para que o irmão o levasse, Sr. Orlando. E o irmão o coloca numa maca, uma espécie de uma maca. E ele vai naquela maca, o irmão vai trazendo, e se junta àquela procissão, Dona Geni, se junta àquela procissão, aquela turma de gente que ia ouvir o profeta, e vão caminhando. De repente, de Vânia, ele se depara com pessoa do lado dele, numa cama também. Só que essa não enxergava, não conseguia ver. Ele se aproxima daquele, era tão jovem quanto ele. Ele se aproxima, o Isaac se aproxima daquele jovem e enche o seu coração de piedade, Maria Rosa. Se compadece do sofrimento, fala, eu tenho os braços, eu ainda posso trabalhar, eu ainda posso ver, mas esse jovem aqui do meu lado, se quer isso, ele pode. E ele se compadeceu, e vão caminhando os dois, e chegam até esse profeta, e o profeta estava sobre o monte. Tem que tomar cuidado com as minhas emoções. Estava sobre o monte, falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão acolhidos no reino. Falando de amor, amai-vos uns aos outros, ensinando o Pai Nosso, e ele observando o Mestre ao monte, falando, irradiando luz, um ambiente era de paz. Havia um magnetismo que envolvia todas as pessoas que estavam ali, observando a fala daquela figura majestosa, que trazia paz, trazia consolo, trazia esperança, que acolhia todos no coração. E ele se comove com os ensinamentos do Cristo. Chega um dado momento que o Cristo para de falar, forma-se uma fila de homens para ter com o Mestre. Ele entra nessa fila, e o Mestre realizando os seus milagres, tá certo? Então aquele que estava cego passava a ver, o paralítico passava a andar, e aquela multidão envolvida naquela atmosfera magnética de muito amor do Cristo, ficava extasiada e chorando com lágrimas nos olhos. Ele se aproxima, e de repente, Gilberto, diz ele, apareceu um dos apóstolos, que era Pedro, e disse, o mestre só atenderá mais um. Ele era o próximo da fila. E ele olha para trás de Vânia, quem está lá? Aquele jovenzinho que era o seu companheiro de jornada. Ele sai da fila, e o mestre atende esse jovenzinho. E esse jovem passa a enxergar. E ele fica feliz, extremamente feliz com aquela dádiva que o mestre oferecera àquele jovem que passara a ver. E ele e o irmão vão para casa. Caleb fica muito bravo, São Francisco. Mas por que você fez isso? Você poderia, nesse instante, estar caminhando, correndo do meu lado, mas ele só lembrava das mensagens de Jesus, só lembrava dos ensinamentos do Mestre. Aquele dia tinha valido para ele toda a sua vida, e ele vai para casa, feliz, e o irmão resmungando ao seu lado. E o Márcio? Aí chegam em casa, né? Eles vão contar, feliz, ele sai da marca e vai contar para os familiares. Ele alegra-se, e de repente ele faz um movimento e se percebe curado. E aquela casa se enche de bênçãos. Então essa história é uma história lá do plano espiritual, de espíritos que estiveram com Cristo, porque o Cristo não esquece de nenhum de nós. Nenhum de nós vamos ficar para trás.
O Mestre nos ama infinitamente. O Mestre construiu essa terra, esse globo maravilhoso, para que nós aqui estivéssemos, para que nós aqui aprendêssemos, para que nós aqui evoluíssemos, para que nós aqui melhorássemos. E o Mestre conta com cada um de nós, porque a transformação desse mundo passa pela nossa transformação, pela nossa mudança. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Faz a prece para nós. A gente fica pensando como é que estamos aí, né? Parece massa. Eu vou pôr também. Vamos levar os nossos pensamentos, né? A Deus e a Jesus. E agradecermos a oportunidade de estarmos aqui todos, buscando assim participar dessa mensagem maravilhosa que Jesus nos propôs através do nosso nome. Que nós possamos fazer as nossas reflexões e ter confiança no Pai, mas principalmente ter confiança em nós mesmos, de que podemos fazer diferente, que podemos fazer melhor, que o nosso amanhã possa ser melhor do que hoje, as nossas atitudes, as nossas ações, para que possamos continuar progredindo nesta existência, nesse nosso universo, nesse nosso planeta Terra, que, como nosso irmão nos diz, que Jesus nos propôs, se propôs, que hoje, né, é o nosso governador. Então, Mestre Jesus, que cada um dos nossos irmãos que aqui estão presentes, e que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos retornar para casa com a nossa consciência mais tranquila, o nosso espírito mais leve, mas com a certeza de que podemos fazer e que só depende de nós. Assim, Mestre Jesus, que a tua luz, a tua energia esteja com todos nós, e agradecemos os nossos mentores espirituais da casa, o nosso irmão, que trouxe essa mensagem maravilhosa, para que nós possamos estar refletindo e buscar colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. E que assim seja.